Que a paz seja conosco. É muito bom retornar a esta casa, atendendo ao convite, para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre as orientações da doutrina espírita. E que os amigos que aqui comparecem, dirigindo os trabalhos do outro lado, possam nos ajudar e suprir as nossas dificuldades. O tema que nós escolhemos conversar com vocês nesta noite está nos itens 3 a 5 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec agrupa esses 3 itens sob o título A Porta Estreita. E ele coloca a porta estreita no capítulo que tem como título Muitos os chamados, poucos os escolhidos, que é aquele capítulo que Kardec abre com a famosa parábola do festim de bodas, né? Que Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um senhor que, querendo comemorar as bodas de seu filho, já tendo preparado a festa, ordena que os servos vão até os convidados anunciar que o banquete estava preparado. E os servos avisam aos convidados e eles, por 3 ocasiões, recusam esse convite, dando as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Até que o Senhor, né, se enfurece, manda os exércitos, aqueles convidados ingratos, e orienta os servos mais uma vez a que retornem, chamando dessa vez todos que eles encontrassem pelas ruas, porque o banquete estava preparado. E assim o salão de festas se enche de bons e maus lado a lado. Chegada a hora do banquete, o Senhor comparece ao salão e percebe que um homem não estava vestido adequadamente. E chega para ele e diz: meu amigo, como é que você ingressa na festa sem estar vestindo a túnica nupcial? E ordena aos servos que atem mãos e pés daquele homem e o joguem nas trevas exteriores. Porque, diz ele, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Não é o tema da nossa conversa de hoje, a análise dessa parábola, mas ela, simplificando muito a história, ela nos fala de um convite para uma festa, para uma situação de felicidade, da recusa que os homens têm feito a esse convite, e de um último chamado. E nesse último chamado, estando já o banquete preparado, a sala se enche, mas não basta o convite, não basta nem a aceitação do convite. É imprescindível que o convidado se coloque minimamente em condições de estar naquele ambiente. Na história narrada por Jesus, era necessário que eles trajassem a túnica nupcial. O que tem a ver a ideia desse convite para a felicidade futura e da necessidade de preparo para se merecer essa felicidade, a roupa para poder ser aceito na festa, com esse item que Kardec coloca nesse capítulo, chamado a porta estreita? O que tem a ver a porta estreita com o muitos os chamados, poucos os escolhidos? É mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar na noite de hoje. E Kardec inicia os seus estudos sobre a porta estreita com transcrições do Evangelho segundo Lucas e do Evangelho segundo Mateus, dessa figura criada por Jesus, da porta estreita, com algumas diferenças. E nós vamos estudar as duas passagens, intercalando-as. Começando com o Evangelho segundo Lucas. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele. Então alguém na multidão se vira para Jesus e pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E antes da gente entrar na resposta de Jesus, vamos analisar a pergunta: são poucos os que se salvam? O que eles estavam querendo dizer com isso? Qual o sentido de alcançar a salvação? Alcançar a salvação, desde daquela época, né, significava adquirir um estado de felicidade futura. Então, Jesus se utilizava, né, de vários termos, né? Herdar a vida eterna, entrar no reino de Deus, entrar no reino dos céus,
alcançar a salvação, tudo isso significando um estado de felicidade do espírito depois da morte do corpo físico. Algumas religiões entendem que essa salvação pode ser adquirida por um favor do Criador, né, através de uma concessão, às vezes até imerecida, para os homens. Se eles, por exemplo, declaram a sua fé ou seguem determinados preceitos. A doutrina espírita vai entender esse estado de felicidade futura, esse estado de salvação, de uma outra maneira. Ela vai colocar nas nossas mãos a aquisição ou não dessa situação de felicidade futura, dessa situação de felicidade depois da morte do corpo físico. E aí nós nos socorremos de duas orientações de André Luiz, comentando esse conceito de salvação. No livro No Mundo Maior, ele fala: a salvação é contínuo trabalho de renovação e aprimoramento. Então, a felicidade que nós desejamos depois do desencarne, porque já sabemos que a felicidade plena não é conquistável neste mundo. Nós temos aqui momentos de felicidade possível, mas a felicidade real do espírito não é para esse momento nosso. Aqui nós estamos nos transformando para adquirirmos esse estado. Ela é fruto de um contínuo trabalho de renovação e transformação dos nossos sentimentos. E no livro O Espírito de Verdade, ele diz: salvação, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade. Então vejam, a doutrina espírita não destrói a ideia de uma busca pela felicidade futura, mas ela coloca esse trabalho nas mãos de cada um de nós. E é imprescindível o exercício do amor, a transformação dos nossos sentimentos para alcançarmos essa felicidade. Não por outra razão, a maior, mais conhecida das máximas da doutrina espírita fala dessa situação de salvação. Quando diz: fora da caridade não há salvação, fora do efetivo exercício do amor não é possível a felicidade futura. E aí nós voltamos à pergunta que fizeram a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? São poucos os que conseguem, saindo dessa existência, desfrutar desse estado de felicidade tão desejado? E vem a resposta do Mestre: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Vejam que ele não responde imediatamente ao questionamento, se são muitos, são poucos os que se salvam. Ele dá a condição necessária para que essa felicidade seja adquirida. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E aí, a porta é sempre um local, que separa dois ambientes. O ambiente em que nós estamos atualmente e o ambiente para onde nós desejamos ir. Para sairmos do atual estágio de dor, de dificuldades, de sofrimentos em que nos encontramos, fruto das nossas próprias escolhas equivocadas do pretérito, e ingressarmos nesse outro ambiente mais feliz, nos diz Jesus que é necessário esforço. E aí nós vemos a primeira analogia possível entre o muitos os chamados, poucos os escolhidos, e a ideia da porta estreita. Muitos desejam, a grande maioria de nós, se não todos, desejamos ingressar nesses mundos mais felizes, nesses estados mais felizes de espírito. Mas é necessário o esforço que nem todos se dispõem a fazer. E a visão trazida por Lucas, segundo a orientação de Jesus, é uma visão para o futuro. Ele nos diz:
esforcem-se por entrar pela porta estreita, esforcem-se por fazer essa passagem, porque no futuro muitos tentarão transpor essa porta e não conseguirão. Dando para nós a lembrança de que, quando nós retornamos para o mundo espiritual, deixamos a visão limitada que temos das coisas e das preferências de ordem material e, ingressando nesse mundo espiritual, desejamos habitar essas moradas mais felizes, se não tivermos feito por onde aqui na Terra, o nosso desejo não será concretizado, né? A gente vê esse exemplo de forma muito clara, né, no livro Nosso Lar, quando André Luiz, né, estando já nessa colônia, que era um ambiente de felicidade comparado com as trevas exteriores, ele percebe espíritos do lado de fora desejando ingressar em nosso lar, porque observavam já a felicidade que aqueles espíritos já desfrutavam, e eles, nas inferioridades das próprias consciências, não conseguiam porque o ingresso nessas regiões mais felizes não se dá pelo carimbo da religião que você vem a ter aqui na Terra, não se dá pelo favor de ninguém. É fruto do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço em transpor aquela porta. E aí, a noção que Jesus nos dá, de fato, da dificuldade que ainda vai ser para nós esse trabalho, né? Transpormos esse pórtico que separa um estado de dor e de infelicidade para um estado mais venturoso, vai exigir de nós esforço. Por isso Jesus nem responde se sim ou não diretamente. Ele diz: se vocês querem a felicidade, esforcem-se nessa transformação. E aí tem uma questão quase que paradoxal entre essa orientação de Jesus do esforço e a orientação que os Espíritos nos dão sobre a nossa capacidade de vencer as nossas imperfeições e, por consequência, alcançarmos a felicidade. Nós sabemos que, conforme nós evoluímos como espíritos, nós nos aproximamos da felicidade real, né? Ao ponto de, quando Kardec nos ensina a respeito da escala espírita, quando ele fala dos espíritos puros, os já totalmente aperfeiçoados, ele vai dizer: esses gozam de toda a felicidade possível à criatura. Então, a nossa trajetória evolutiva é a nossa trajetória de construção da própria felicidade. Na questão, salvo engano, na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec está tratando das paixões, que são aqueles sentimentos que ainda nos prendem à inferioridade da matéria, que ainda impedem o nosso avanço, num determinado momento ele se vira para os espíritos e pergunta assim: poderia o homem, pelos seus próprios esforços, sempre vencer as suas paixões? Em outras palavras, ele está perguntando: poderíamos nós, pelos nossos esforços, sempre nos transformarmos, vencermos as nossas inferioridades e alcançarmos a felicidade desejada? E os espíritos respondem: sim. Todos nós, pelos esforços próprios, podemos vencer as nossas paixões. Mas eles não param por aí. Se parasse por aí, seria só um conforto. Mas aí vem o puxão de orelha para todos nós. Eles dizem: normalmente fazendo esforços insignificantes. Mas o que falta para vocês é a vontade. Quão poucos dentre vós têm essa disposição? E aí fica quase que uma contradição de ideias, né? Por que Jesus fala que é necessário esforço para transpor a porta estreita? E na questão 909, os Espíritos dizem para nós que seria necessário um esforço insignificante para vencermos as nossas paixões. A nós nos parece que
é apenas uma diferença de ponto de vista. Jesus estava falando, olhando para nós, com a nossa visão, né? Como é que nós encaramos essa transformação? Os espíritos, quando dão essa notícia a Kardec, que podemos vencer todas as nossas paixões, fazendo um esforço insignificante, eles nos parece que olhavam muito mais o resultado dos nossos esforços. Quando nós nos esforçarmos e vencermos as nossas imperfeições, atravessarmos a porta estreita, a nossa felicidade real será tão grande que esse esforço, que hoje nos parece imenso, comparado com o resultado, será pequeno. O que representa uma existência inteira de renúncia, de mudança dos sentimentos ainda não positivos que temos dentro de nós, em comparação com o resultado disso tudo, com a felicidade que teremos no mundo espiritual. Então, quando olhamos de cima, de fato, o esforço é muito pequeno comparado com o resultado, mas para nós, aqui embaixo, né, ainda aos trancos e barrancos com as nossas dificuldades, esse esforço ainda parece grande. E por isso Jesus faz questão de destacar que é necessária essa determinação. Aí nós vamos parar um pouquinho nas orientações de Lucas e vamos para as orientações de Mateus. Ele não traz nenhuma pergunta feita a Jesus, traz direto a orientação. Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Vejam que a orientação permanece a mesma. O necessário esforço para sairmos de um estado para outro mais feliz. Mas a visão muda um pouco. Não é uma visão antagônica, mas sim complementar. Vocês se lembram que Lucas teve uma visão da orientação de Jesus para o futuro. Esforcem-se hoje por entrar pela porta estreita, porque se vocês não fizerem o trabalho necessário de transformação dos próprios sentimentos, no futuro, muitos tentarão transpor essa porta e não conseguirão. Mateus vem com uma ideia de presente. Entrai pela porta estreita, porque ao lado dessa porta estreita existe uma outra, larga, convidativa, fácil de ser transposta. E muitos são os que por ela entram. Então a visão dele é da proposta de Jesus de transformação, de esforço, e ao lado dessa proposta, dos convites que o mundo sistematicamente nos envia para que abracemos outros valores, que, sendo uma outra porta, não nos conduzirá àquele ambiente de felicidade que nós desejamos e para o qual Jesus nos encaminha, mas sim nos conduzirá a outro tipo de resultado. Um autor chamado James Baldwin tem uma historinha que guarda uma relação muito direta com essas duas portas, a porta estreita e a porta larga, e os resultados. É uma historinha que descreve a suposta adolescência daquele herói grego Hércules, né? E diz que Hércules vivia, né, numa cidadezinha pequena, num povoado pequenininho, lá com a mãe e com o padrasto dele, trabalhando muito nas lides da fazenda. Ele via, né, os amigos, os conhecidos, desfrutando dos prazeres da vida e queria ter, né, aqueles momentos de felicidade, mas tinha o trabalho a fazer. Num determinado dia, o padrasto de Hércules solicita que ele vá até uma cidade distante para fazer uma atividade qualquer, que ele desconhecia. Essa cidade tinha suas orientações mais ou menos do caminho. Ele começa a percorrer o caminho e chega num determinado momento em que ele se encontra numa bifurcação. Duas estradas, uma ele olha e vê que é muito sinuosa,
com pedras, com dificuldades, subidas muito íngremes, descidas perigosas. E lá no fundo, ele percebe umas montanhas azuis muito bonitas. Olha para o outro lado e vê aquele cenário bucólico, um jardinzinho, lago, patinhos nadando, passarinhos cantando, arco-íris e tudo mais. E logo depois dessa cena muito bonitinha, uma bruma, um nevoeiro, que impedia que ele visse o que estava depois. Enquanto ele estava ali pensando em qual caminho seguir, vem vindo duas moças, uma de cada lado. A que vinha pelo caminho florido, né, por ser esse caminho mais fácil, chega primeiro. E ela fala para ele que já o conhecia há muito tempo, já vinha acompanhando de longe o crescimento dele há muito tempo, que tinha um convite para fazer para ele, que era justamente ingressar por aquele caminho que ela oferecia, que era um caminho do deleite, o caminho dos prazeres, que ali ele encontraria tudo o que ele sempre invejou nos amigos que não tinham as tarefas que ele tinha. Bastava que ele seguisse com ela aquele caminho florido. Ele se vira para ela e pergunta: tudo bem, vou pensar, qual o seu nome? Ela diz: alguns me chamam de prazer, outros me chamam de sorte. Enquanto ele estava pensando, chega a outra, né, que veio pelo caminho mais complicado. Ela diz: Hércules, eu também tenho te observado há muito tempo e tenho um convite para te fazer, que é seguir por esse outro caminho. Você pode ver que ele não tem nada de facilidade, né? Ele é um caminho tortuoso, é um caminho difícil, você muito provavelmente vai cair, vai se machucar. Em várias ocasiões você vai se encontrar sozinho, vai duvidar até da sua capacidade de concluir essa trajetória. É um caminho de esforço pessoal. Mas, percorrendo esse caminho, você chegará lá nas montanhas azuis, né, da fama e do reconhecimento, que é o objetivo de todos os mortais, diriam assim. Hércules pensa, se vira para ela e diz: e qual o seu nome? Ela diz: alguns me chamam de virtude, mas eu prefiro que me chamem de trabalho. Ele pensa, se vira para a primeira e diz: sorte ou prazer. O caminho que você me oferece, de fato, ele é tentador, né? Em muitos momentos da minha existência, eu desejei tudo isso que você me oferece. Mas tem um problema. Eu só consigo observar um pouquinho desse caminho. Eu só consigo observar a parte boa da história. Depois tem esse nevoeiro todo aqui e eu não consigo enxergar o que vem depois. Por outro lado, o outro caminho é sim de dificuldades, mas eu vislumbro um objetivo que é o que eu desejo. E assim ele dá os braços, né, ao trabalho, à virtude e se envereda pelo caminho de maior esforço. Parece que a analogia é muito direta entre as duas portas, né? A proposta de Jesus, de dificuldades muitas vezes, de esforço e transformação dos nossos sentimentos, e os convites do mundo, que vendem, mundo que vende, né, a ideia de um prazer imediato, da conquista de ordem material como o mais importante, e a escolha sendo nossa. Existe, no entanto, uma diferença fundamental entre a situação do Hércules na historinha e a nossa situação atual. O Hércules, ele tinha as duas opções e sabia onde ia dar aquele caminho do esforço, o caminho mais difícil. O caminho das facilidades, ele intuía que poderia não ser assim no futuro. Nós, com todas as orientações que a doutrina espírita nos traz, nos falando a respeito da lei de causa e efeito, nos falando a respeito de nós sermos os construtores, não só do nosso futuro, como do
momento em que vivemos hoje, nós já sabemos, por experiência própria, o resultado dos dois caminhos. Nós já sabemos onde vai dar a escolha das portas largas. Porque, sistematicamente, por estarmos ainda encarnando em mundos onde colhemos resultados não muito positivos, estamos vivenciando, todos nós, ou quase todos, né, salvo a existência de um ou outro missionário na plateia, todos nós estamos aqui, neste mundo de expiações e provas, porque escolhemos muito mais portas largas do que portas estreitas no passado. Então, por experiência própria, nós já sabemos onde cada um desses caminhos vai dar. A escolha continua sendo nossa. A partir daqui, o que nós vamos fazer? Prossegue Jesus, segundo Mateus. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, depois de dizer que existem essas duas portas, a larga e a estreita, e nos recomendar entrar pela mais difícil, ele diz quão pequena é a porta da vida. Quando nós conversamos a respeito da porta estreita, sempre nos vem à mente uma figura que é a imagem daquele indivíduo que faz longas trilhas, longas caminhadas, faz um caminho de Santiago, Santiago da Compostela. Então, se a gente observar esses indivíduos, às vezes tem umas mochilas, né, que são quase que maiores que eles, porque ele tem que colocar ali um monte de tralha para o caminho. Aí vocês imaginem essa figura, depois de ter andado muito, de repente ter se utilizado de várias coisas que ele trouxe, outras tantas. Quem faz trilha, principalmente nas primeiras, quando está começando, gosta de encher a mochila de um monte de coisa e depois percebe que botou ali mais tralha do que realmente precisava. Então, muito dessa mochila é de peso morto mesmo. Imaginem essa figura com esse mochilão, depois de caminhar muito, se vendo diante de um paredão, a trilha vai estreitando e aí tem rocha de um lado e rocha de outro e uma frestinha por onde ele tem que passar. Para ele passar por ali, ele tem que se espremer todo. E mais do que isso, não dá para passar com aquele mochilão, que de repente até serviu para ele em algum momento, mas o objetivo dele é transpor aquela muralha. Ele tem que largar aquele peso que não serve mais para ele e se espremer, se esgueirar por aquela fenda. A ideia que eu tenho da porta estreita é exatamente essa. Só que nós, como espíritos, não estamos levando uma mochila com utensílios, nós estamos carregando uma série de sentimentos, uma série de valores que não servem mais para nós e que impedem a transposição desse ambiente de dor para o nosso objetivo. Para nós passarmos pela porta estreita, é imprescindível que deixemos de lado esses sentimentos, esses valores que não prestam mais. E esse trabalho de desapegar, que muitas vezes é difícil, muitas vezes nós não queremos fazer ainda. Por isso é tão complicado transpormos a porta estreita. Por isso ele diz, quão pequena é a porta e quão poucos a encontram. E aí nós vemos de novo uma relação direta com a parábola do festim de bodas. A nossa pergunta inicial tinha sido, por que Kardec colocou a porta estreita nesse capítulo, que tem como título, muitos os chamados, poucos escolhidos? Porque, apesar da orientação de Jesus, de que é necessário o esforço, de que existe, depois dessa caminhada nossa, um outro estágio de felicidade, mas para alcançar esse estágio é necessário esforço, ele nos diz, quão pequena é essa porta e quão poucos a encontram, quão poucos se dispõem a esse esforço.
uma relação direta com o convite lá do festim de bodas. Muitos são convidados, mas nem todos ou poucos, de fato, se apresentam em condições mínimas de desfrutarem do banquete. E o Senhor, quando desce, vai ali separar quem pode e quem não pode. Por isso, muitos os chamados, poucos escolhidos, guarda essa relação. Muitos são convidados a transpor essa porta, mas quão poucos a encontram, quão poucos se dispõem a esse esforço. Aí nós voltamos para as orientações de Lucas, que são um pouco maiores que as de Mateus. Depois de trazer a orientação de Jesus dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque no futuro muitos tentarão transpô-la e não conseguirão, prossegue Jesus dizendo: e quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Jesus começa, depois de falar da felicidade futura, da necessidade do esforço agora, para que, depois da morte do corpo físico, não haja lamentação, começa a puxar a orelha dos discípulos, fazendo questão de ressaltar o que é de fato importante para se conseguir essa felicidade, para se conseguir essa salvação. E vai destacar aquilo que em várias outras passagens ele fez questão de ressaltar, que não bastava o rótulo. Lembremos que Jesus nasceu, cresceu, morreu como judeu e falou para os judeus. Mas falou para os judeus com uma mensagem universal. Falou para um povo que se julgava o escolhido, que se julgava merecedor, dos favores de um Deus, fazendo questão de destacar que não bastava o pertencimento àquele povo ou àquela religião para alcançarem a felicidade. E é sobre isso que ele fala nessa passagem, quando ele diz: quando o Senhor tiver fechado a porta, e aí a gente, hoje com as noções do mundo espiritual, das diferentes moradas, das diferentes ambiências no mundo espiritual, nós temos até mais facilidade em reconhecer essa figura. Quando os espíritos que puderem ingressar em colônias, em habitações mais felizes, ali estiverem desfrutando da própria felicidade, e os que, sem estar em condições, desejarem entrar, não poderão. E aí ele destaca na seguinte figura: quando o pai de família houver fechado a porta, vocês vão lá e vão bater, dizendo: Senhor, abre a porta, deixa que eu ingresse nesse mundo de felicidade. E aí vem a resposta, que com certeza foi para eles, judeus, uma orientação muito dura, como que um choque no próprio orgulho de raça que eles tinham. Ele diz: o Senhor responderá: não sei de onde sois. E eles vão insistir: mas Senhor, nós estivemos junto com o Senhor ensinou-nos a todos nas praças públicas, nós comemos e bebemos na tua presença, como se dissesse, como se ele estivesse falando para os judeus, dizendo: olha, vocês desfrutaram das orientações do povo dito escolhido, vocês tiveram contato direto beberam na fonte do Messias, mas isso não basta. Se vocês não se transformarem, quando no mundo espiritual desejarem entrar, não vai adiantar alegar o conhecimento dessa ou daquela verdade. Em outras passagens, Jesus diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta o rótulo. E eles vão mais além. Comemos e bebemos na tua presença. E aí Jesus diz:
Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Deixando claro para eles que o importante eram as ações que eles faziam, e não a religião A, B ou C que eles adotavam. O simples fato de serem judeus não lhes garantia a felicidade futura, não lhes garantia a salvação, porque Jesus sabia que muitos judeus praticavam as iniquidades. Muitos judeus, como muitos seguidores de tantas e tantas religiões anteriores e posteriores ao judaísmo, por conveniência, se contentavam muito mais nas aparências do que na transformação dos próprios sentimentos. Jesus então faz questão de puxar a orelha deles, dizendo: se vocês não se transformarem, não vai adiantar lá no mundo espiritual dizerem que estiveram vivenciando ou aprendendo comigo. E ele prossegue: então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas que estão no reino de Deus, que todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. E essa última orientação deve ter sido ainda mais chocante para eles. Porque o que é que Jesus fala? Ele diz: no momento desse banquete, quando vocês estiverem no mundo espiritual, desejando ingressar nesse estado de felicidade, vocês vão ver lá na grande mesa os patriarcas, né, do judaísmo. Vocês vão ver Abraão, Isaque e Jacó, as figuras máximas, né, da religião judaica. E ao lado deles, vocês vão ver gente vinda de todos os cantos, do setentrião, do meio-dia, do Oriente, do Ocidente, gente vinda de todos os lados, que souberam se comportar, que não praticaram as iniquidades. E vocês serão expelidos desse ambiente de felicidade por não estarem em condições mínimas de ali permanecer. Isso deve ter sido muito difícil para eles, né? Porque, de novo, era um povo que tinha orgulho da raça, né? Que se julgava o escolhido, que achava que Abraão estava a preparar esse ambiente de felicidade para os judeus. E Jesus, já naquela época, ainda que não de forma explícita, né, para não chocar ainda mais do que a sua mensagem já chocava, já deixava claro para eles que isso não bastava. A gente vê isso também de forma muito direta quando é descrita aquela passagem em que Jesus cura o servo do centurião romano, né, que, resumindo muito a história, né, e lembrando, né, para aqueles que não estejam ligando o nome à pessoa, é aquela situação em que Jesus estava com os discípulos e ele é procurado por um centurião, um chefe de uma legião romana, em Cafarnaum. E esse servo, ouvindo falar, né, do poder do Cristo em curar as enfermidades das pessoas, crê nesse poder e vai até Jesus solicitar o auxílio para o seu empregado que estava doente em casa. Jesus, então, percebendo que de fato ele acreditava, se dispõe a ir à casa desse servo. E ele diz, à casa desse centurião, para curar o servo. E aí o centurião diz a ele: não, senhor, não é necessário que o senhor vá até a minha casa, porque eu, né, como um chefe de uma legião, um militar graduado, eu sou homem de autoridade. E eu sei que se eu ordenar aqueles que estão abaixo de mim na hierarquia militar, eles vão cumprir.
Basta que o Senhor diga daqui uma palavra e o meu servo será curado. Querendo dizer, né, eu reconheço no Senhor um espírito elevadíssimo, né, que controla, né, as coisas aqui da matéria. E basta a sua vontade para que o meu servo seja curado. E Jesus diz que jamais tinha visto em Israel uma fé como aquela, e que ele voltasse para casa, que o servo estaria curado. E aí ele depois se vira para os discípulos e comenta essa passagem, falando, em outras palavras, a mesma coisa que já tinha dito aqui na porta estreita, com relação aos escolhidos, entre aspas, judeus, e a felicidade para aqueles que se transformarem. Ele diz assim: maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Em nenhum judeu ele encontrou tamanha confiança. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão expelidos para a treva exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, de novo, ele deixa claro, não basta o rótulo, não basta a religião que você adota para garantir o teu estado de felicidade futura. Isso vale para nós também. Às vezes a gente acredita, né, que basta estar na casa espírita, basta conhecer a nossa realidade de espíritos imortais, da lei de causa e efeito, da reencarnação, que vai ser tudo tranquilo, né? É claro que o conhecimento da doutrina facilita muito o nosso retorno para o mundo espiritual. Nós já vamos voltar sabendo mais ou menos o que encontrar, mas não é nem de longe o mais importante. A forma como nós vivemos aqui na Terra é que vai dizer se merecemos ou não a felicidade. Então, não adianta sabermos de trás para frente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a codificação inteira, se não aplicamos. E por outro lado, há pessoas que desconhecem completamente a nossa realidade como espíritos imortais, mas que são boas, mas que praticam o Evangelho na sua essência, às vezes mesmo sem conhecê-lo. Essas sim estarão construindo a felicidade real. Essas sim estão fazendo a opção pela porta estreita. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 20, comenta essa passagem da porta estreita e nos faz, como sempre, né, como é característico de Emmanuel, um alerta. Ele nos diz que nós, como espíritos imortais, quando no mundo espiritual, aqueles que tivemos a oportunidade de observar o nosso estado, as nossas escolhas equivocadas do passado e principalmente o valor do sacrifício, o valor da porta estreita, quando estávamos lá programando essa encarnação, desejamos, imploramos pelas oportunidades das portas estreitas aqui nessa existência. Imploramos pela chance nos esforçar para transpor essa porta estreita, pela oportunidade de exercício da transformação dos próprios sentimentos. No entanto, uma vez mergulhados na carne, uma vez em contato com os mais variados convites das portas largas do mundo, nos esquecemos das nossas propostas e, muito comumente, tornamos a enveredar pelas portas largas das facilidades. E ele diz assim, encerrando essa lição: fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos.
Esses somos nós, todas as vezes que insistimos em abraçar as portas largas. E a porta estreita, ela não é um momento das nossas vidas, né? Ela não é uma escolha apenas. Nós estamos constantemente sendo submetidos e apresentados a essas oportunidades, a essas decisões de seguirmos a proposta do Evangelho ou continuarmos com os valores do homem velho, que tem como resultado esses que nós já conhecemos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita, obtiveram a porta estreita e recusaram. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a ingressar às fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Essa tem sido, meus irmãos, a nossa realidade, infelizmente, como espíritos imortais. Acho que por isso a morte ainda é tão... A gente ainda teme tanto o retorno ao mundo espiritual, porque por milênios nós temos encarnado, escolhido o mal e retornado e olhamos os resultados dessas escolhas. E aí nos debruçamos sobre o remorso, sobre o arrependimento e pedimos de novo a oportunidade de fazer diferente. Nesta encarnação, mais uma vez somos apresentados à proposta de Jesus e convidados a essa mudança de rumo. Depende de nós. Hoje, diferente de várias outras encarnações, nós já temos a consciência de que depende só de nós esse esforço. Não mais nos outros a responsabilidade por essa felicidade. A resposta fica para cada um. E para encerrar de verdade a nossa conversa, um último trecho de Emmanuel, dessa vez retirado do livro O Espírito da Verdade, a lição 14. Não sei se é a lição 14 ou página 14, me desculpem. Botei aqui um 14. Quem tiver o livro, procura nos dois, que está lá em um dos dois. Diz assim: o momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessamos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez qual passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Por milênios temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, enganados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Que a paz do Mestre permaneça conosco. Muito obrigado pela atenção.